Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Que Deus possa nos abençoar nessa oportunidade. Convido você, meu amado irmão, minha querida irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estivesse aí se inscrevendo, compartilhando essas mensagens, compartilhando para grupo, para amigos, e também não deixasse de acionar o sininho, que é muito importante, para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo aí essa nova notificação. Que Deus possa te abençoar. Quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, falando acerca do nosso compromisso com esse Evangelho, do nosso compromisso com a pregação dessa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que ela mesma se declara santa. E eu queria estar trazendo um texto para você que se encontra na carta de Romanos, capítulo 10, do versículo 14 ao versículo 21, que nos diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não será chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Que Deus possa nos abençoar nessa palavra, nesse texto. É um texto que muitas vezes é falado nos cultos de missões, pelo fato do versículo 14 e 15, ele se declara um versículo muito missionário, né? Aqueles que vão pregar a palavra, aqueles que foram enviados. Mas eu queria estar falando sobre esse compromisso nosso que nós temos de pregar esse evangelho. E as oportunidades que são dadas para as pessoas. Nós vivemos hoje numa tecnologia muito alta, na maneira, na forma de se expressar, seja de uma forma falada, escrita, nós temos que é muito pouca, mas nos meios de comunicação é uma coisa fora do comum. Hoje nós vemos fatos que acontecem fora do nosso país, em fração de minutos, nós já recebemos aquela notícia, quando no passado levava dias e talvez semanas para a notícia chegar de uma forma atrasada até os nossos ouvidos. Hoje nós temos aí esse grande meio de comunicação, seja pela internet, seja por meio de TV, por todas as áreas. Nós vemos a forma que as coisas chegam rápidas. Existe algo que as pessoas elas discutem muito, principalmente no meio evangélico, se ainda existe povos ainda, pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Segundo alguns estudos, irmãos, que nós fazemos, e creio que muitos conhecem na área missionária, existe uma área chamada 1040, que é uma linha que corta o Equador, que existe ali cerca de 62 países, se eu não me engano. E vários daqueles países, não todos, mas vários países daqueles ainda não ouviram falar de Cristo. Ali é chamado o berço evangélico. Foi ali que tudo iniciou. Mas uma área onde o evangelho foi esquecido.
E a gente olha para nossos meios de comunicação, a gente acha até impossível. Mas nesses lugares, existem lugares que não tem internet, não tem meio de comunicação, onde existe uma guerra muito grande, uma guerra de religião, podemos dizer assim. E isso não se trata de lideranças, mas se trata de uma batalha espiritual. Porque Satanás sabe que ali é um berço evangélico. Mas eu não quero falar sobre missões, sobre a Janela 1040. Eu quero falar do nosso compromisso e das pessoas que elas não aceitam Jesus como Salvador. E a gente fica, às vezes, pasmo, boca aberta, diante de todo esse meio de comunicação, de toda forma dessa palavra da Bíblia ser expressada, ser pregada, ser revelada, ser ensinada. E nós vemos o quanto as pessoas são resistentes a esse evangelho. É bem verdade, irmãos, que não pode invocar aquele quem não creram. É bem verdade isso que o texto fala no versículo 14. Como virão se não creram? É bem verdade que também, né, eles não podem invocar aquele que não creram e nem crer naqueles de quem nada ouviram. Isso a gente vai para um país, para nações, pessoas que nunca ouviram falar em Jesus Cristo. Então como é que essas pessoas elas vão invocar em quem elas não creram? Em todas as religiões, as pessoas invocam os deuses que elas creem. Se você fizer um estudo minucioso acerca de religiões, de pessoas, as suas práticas religiosas, cada um busca pelo seu Deus, clama pelo seu Deus, invoca o seu Deus. Naqueles que eles creem, que eles têm fé. Eles nunca vão invocar um Deus, e nós também não vamos invocar um Deus se nós não cremos nele, nós não conhecemos ele. Então, ele diz que nem crer naquele de quem nada ouviram. Nós cremos porque nós ouvimos falar em Cristo, foi pregado um Cristo vivo para nós, por isso nós nos convertemos a ele, o aceitamos como o Salvador de nossas almas. Porque no passado, não importa o tempo, nós ouvimos falar desse Cristo. Não porque nossos avós nos ensinaram. Eu não tive esse privilégio, essa oportunidade de meus avós, meus pais me ensinarem nada, nenhum dogma religioso. Eu vi o meu pai nas suas práticas, minha avó nas suas práticas religiosas, mas eu nunca segui nenhuma delas. Me converti aos 25 anos e sirvo a Cristo até hoje para a glória do nosso Senhor. Até a volta dele pretendo servi-lo com fidelidade. Mas não fui ensinado um tipo de prática religiosa. Apenas observava a forma que meu pai, minha avó, ela adorava ali o seu Deus. Mas eles criam naquela crença, tinham aquela crença deles, invocavam aqueles que eles criam. E nós também invocamos naquele que nós cremos. Então, mas isto não é o caso de Israel que nós vemos aqui. Não é o caso de Israel. Em toda a parte onde havia uma comunidade judaica, o evangelho ele foi levado. Em toda a parte. Quando você lê a carta de Colossenses, você vê que Paulo, ele diz que em todo o mundo ele pregou o evangelho. Claro que o mundo na época de Paulo não era essa imensidão, não tinha 8 bilhões de habitantes, não tinha esses milhares e milhares de nações que nós temos hoje, mas ele diz que em Colossenses, que em todo o mundo foi pregado o evangelho. Ele saiu e pregou o evangelho em todo ponto que ele pôde ir, em toda parte da terra ele pregou o evangelho. Segundo historiadores, não ficou na época ninguém sem ouvir o evangelho, sem ouvir de Cristo Jesus, das grandes obras que Cristo havia feito. Por isso que o inimigo, ele procura apagar essa história no chamado berço evangélico, nessa janela 1040. Porque foi ali a principal área que Paulo pregou o evangelho, onde pessoas se converteram, onde igrejas nasceram. Não existe mais aquelas igrejas, 7 igrejas, chamadas 7 igrejas da Ásia, todas foram destruídas, não existe mais. Isso vem de quê? Do homem? Guerra do homem? Guerra bélica? Não.
guerra espiritual, porque o inimigo ele deseja destruir toda a memória do cristianismo. Então nós vemos que Israel, eles ouviram o evangelho. Olha que fala o versículo 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a voz e as suas palavras, e até os confins do mundo. Próprio Paulo falando isso. Todas as partes. Não existiu, não teve nenhuma comunidade judaica em que deixou de ouvir o evangelho. Nenhuma. Todas as comunidades judaicas e não judaicas ouviram falar do evangelho, ouviram falar de Cristo, ouviram falar da salvação. Então eu queria falar sobre esse tema, querido, que foi muito atual no passado, essa palavra, e hoje, em nossos dias, ela é muito mais atual ainda. Não é por falta de oportunidade. Como eu disse no início, esses nossos meios de comunicação que existem. Existe um chamado olhar virtual, que as coisas acontecem rapidamente, as notícias muitas das vezes vêm até em frações de segundo, sabia disso? Quando você procura nesse chamado olhar virtual, as notícias chegam em frações de segundo, minutos, as coisas acontecem. Surge algo novo no mercado, você entra no olhar virtual e você encontra rapidamente as novidades. Então, o evangelho é a mesma coisa. O evangelho, irmãos, ele é algo incrível. Não é por falta de oportunidade e não foi por falta de oportunidade. A rejeição é uma confirmação do coração rebelde e contradizente. Uma coisa incrível. A rejeição, não se fala de rejeição familiar, rejeição de pai para filho, mas de rejeição ao cristianismo, de rejeição a Cristo. E não se fala de rejeição a uma religião, se fala de uma rejeição a uma palavra viva, santa e eficaz, pelo motivo dela estar sendo pregada como uma mentira. Porque os homens hoje, as mulheres hoje têm pregado para os seus próprios benefícios, para os seus próprios meios, seus próprios prazeres. Então a rejeição é uma confirmação do coração rebelde e contradizente. Porque nós vemos que quando você prega o evangelho, prega uma palavra genuína, muitas pessoas acabam, nós vemos hoje, as pessoas entrarem em contradição, contradizendo aquilo que elas estão pregando. Por isso que ela é uma palavra de um coração rebelde e contradizente. Se ela não trouxer a transformação primeiramente no pregador, ela não vai trazer no ouvinte, meu querido. Se essa palavra que é santa, que o próprio Paulo fala, segundo os historiadores, foi ele que escreveu a carta de Hebreus, capítulo 4, que ele mesmo fala que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Ela corta dos 2 lados. Primeiro tem que cortar o pregador e depois ela possa agir no coração do ouvinte. Ela é apta para discernir. Ela é apta para dividir juntas, medulas, alma e espírito. Mas quando que ela pode fazer isso? É quando ela é pregada de uma forma eficaz, viva, genuína, verdadeira, sem sombra, sem mentiras, sem interesses próprios. Aí ela vai surtir um efeito que vai transformar o coração do ouvinte. Mas primeiro eu tenho que ser transformado por ela através dessa palavra. Então nós vemos que essa rejeição é uma confirmação do coração rebelde e contradizente em que tem se encontrado. Muitas vezes, não somente através dos ouvintes que as pessoas não se convertem, mas através de pregadores, pregadoras. Portanto, Deus ele está oferecendo sua salvação a um não povo. A um não povo. Isto é, aos gentios, que é eu, você. Nós éramos gentios, destituídos da glória de Deus, como diz essa própria carta de Romanos.
Éramos pessoas destituídas, pecamos. Romanos 3:20. Todos nós pecamos. E todos nós estávamos o quê? Destituídos dessa glória de Deus, do reino de Deus. Nós tínhamos direito à salvação. Por isso que ele fala no Evangelho de João, capítulo 1. Ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Mas a todos que o reconheceram, ele deu o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Que somos nós que reconhecemos ele como Filho de Deus e o aceitamos como o Salvador de nossas almas. Mas ele veio para buscar justamente os judeus, ele veio para os judeus, ele veio para os seus, que é sua nação, o povo que foi criado por ele para ser tua coroa, para honrar o nome dele. Mas muitos viraram as costas, e por isso ele se voltou para nós, essa salvação chegou até nós, e nós aceitamos a Cristo como Salvador. Então ele diz que, no versículo 20, um povo que não me procuravam, para assim provocar ciúmes ao povo escolhido. Você já imaginou se Deus usasse essa mesma situação hoje, vamos dizer assim, em que ele nos convidou para aceitá-lo, para provocar ciúmes aos judeus, ao seu povo? Se hoje ele escolhesse outro povo, outra nação, como é que nós ficaríamos, irmãos? Nós ficaríamos invejados, enciumados, com ciúmes, porque Deus estava valorizando mais uma outra nação, mais um outro povo do que nós. Como é que nós nos sentiríamos, irmãos? Desprezados, infelizes, entristecidos, magoados? Se nós vemos hoje, irmãos, os próprios cristãos, eles não adoram a Deus com alegria, não reverenciam esse Deus com toda alegria, não procuram a casa de Deus com alegria, vai para os cultos como se estivesse indo para um sacrifício, não vai com adoração, não cantam com alegria, não cantam com adoração, diferente de cantar com os lábios. Por isso que Mateus fala no seu livro, que Cristo fala, eis que este povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que se Cristo olhasse hoje, se Deus olhasse hoje e desejasse amar uma outra nação e nos deixasse de alguma forma, por alguns momentos, será que nós sentiríamos ciúmes? Ficaríamos enciumados, irmãos? Então a oferta do Evangelho, irmãos, é para todos. A oferta vai para todos, para mim, para você, para toda a nação. Não importa as pessoas, não importa o nível social, não importa o caráter da pessoa, porque Cristo, ele muda caráter. Por isso que ele fala, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele muda caráter, ele transforma vidas. Então o Evangelho é para todos. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é que as pessoas vão saber disso? Se nós não anunciarmos, se nós não falarmos, se nós não pregarmos esse evangelho de uma forma genuína, de uma forma com tanta firmeza, com tanta veemência, com tanta coragem, ousadia. Nós vemos hoje, a gente prega um evangelho tão poderoso, mas às vezes é pregado com tanto medo, com tanta artificialidade. Quantas pessoas pregam de uma forma artificial, superficial, quando é necessário que essa palavra, ela venha de uma forma genuína, ela passe pelo meu coração e sai pelos meus lábios de uma forma poderosa, que alcance o coração de ouvinte, que precisam ser transformados, libertos pelo poder de Deus. Quantos ainda carregam seus fardos pesados? Quantos ainda não conhecem que Cristo, ele pode libertar essas pessoas desses fardos pesados? Então o Evangelho, ele é gloriosamente simples, irmãos. Gloriosamente simples para quem se aproprie dele. O Evangelho é simples. Olha o que fala o versículo 8 ao versículo 10.
Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, palavra linda, maravilhosa. Uma palavra que ela muda o entendimento. Ela traz convicção de uma salvação, de um arrependimento. Mas as pessoas precisam ouvir, irmãos, com autoridade, com confiança. Então nós vemos no esse versículo 8 e 10 de Romanos fala isso. Ele é gloriosamente, irmão, simples, para que se aproprie dele. Não está longe, está na minha boca, está no meu coração. Não está longe, está bem perto, é só eu buscar. Então essa oferta do Evangelho é para todos. Todos que o conhecem esse Evangelho, irmãos, têm a obrigação de divulgá-lo. Todos nós que conhecemos esse Evangelho, que nos convertemos a Cristo, nós temos essa obrigação de pregar esse Evangelho. Nos foi dada essa obrigação. Nós vemos em Mateus capítulo 28, nós vemos em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É um compromisso nosso. Eu não tomo isso como obrigação, ainda que me imputado como obrigação de eu pregar, mas eu tenho a maior satisfação de pregar esse Evangelho, a maior alegria de falar de Cristo Jesus, a maior satisfação de falar desse Evangelho, essa palavra santa, viva, eficaz e maravilhosa. Uma palavra que ela se compraz para aquilo que era enviada, ela não volta vazia, mas antes ela surte o efeito que sai do coração de Deus e atinge o coração do ouvinte. Então eu não faço isso por obrigação, eu faço por satisfação. É o versículo 14, versículo 15, que diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? Aí nós vemos aqui, irmãos, nós podemos notar os 4 cosmos, né, que fala aqui como, 4 vezes, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Então, irmãos, como ouvirão se ninguém pregar? As perguntas que se fazem, como ouvirão? Como invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão quem não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? Como eu disse no início, como eles vão crer? Como eles vão invocar? Vocês nunca ouviram falar de Cristo? Vocês não veem a palavra do Senhor? E as perguntas que ele faz, e como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos se pregar, irmãos. Eu falar de Cristo, falar do amor de Cristo. A conclusão que essa mensagem nos traz, irmãos, é que se tomarmos a posição como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, e nós pregarmos um evangelho verdadeiro, com certeza, alguns sem falta o aceitarão, irmãos. Não estou dizendo todos que nós vamos pregar o evangelho, eles vão se converter, não. Mas se nós pregarmos de uma forma genuína, de uma forma veemente, com coragem, com ousadia, com confiança, com certeza, com convicção daquilo que nós falamos, daquele Cristo vivo que nós pregamos, com a certeza que essa palavra é uma palavra viva, santa, eficaz, irmãos, muitos que ouvirem, creio que não todos, mas muitos, alguns, eles vão se converter, sem faltas, eles vão se converter, aceitarão Jesus como Salvador. Olha o que diz o versículo 20, e Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Você olha para a carta de Judas, ou muitos falam livro de Judas, lá no versículo 22, olha o que ele diz aqui,
Judas 22, e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Se apiedar de alguns que estão na dúvida. Quantos vivem numa dúvida tremenda? Porque não houve uma palavra genuína mais, irmãos. Houve um evangelho superficial. Não uma palavra que penetra na alma, que transforma corações, que transforma entendimento. Aquela palavra de Romanos, que ele mesmo fala, a carta de Romanos, apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos. Transformai-vos o vosso entendimento. Transformar o nosso entendimento, que Paulo fala no versículo 2, que ele diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É ser transformado o nosso entendimento por essa palavra santa, viva, eficaz e maravilhosa, irmãos. Que esse Deus maravilhoso, que esse Cristo soberano, que esse Espírito Santo da verdade, que nos santifica, que nos purifica, que intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, possa falar no teu coração, possa levar você a pregar essa palavra, esse evangelho, de uma forma genuína, de uma forma eficaz, de uma forma que penetra mente, corações, almas e espíritos sejam transformados pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe. Deus maravilhoso, obrigado por essa palavra santa, essa palavra viva, eficaz, essa palavra que se compraz naquilo que ela é enviada, meu Deus eterno, que ela possa encontrar agora uma terra fértil, meu Deus eterno, e produzir a 100 por 1, meu Deus, se há alguma terra enferma, a tua palavra em 2 Crônicas 7,14, fala que se este povo que se chama pelo meu nome, se ouvir a minha voz, meu Deus, tu vai curar, tu vai sarar essa terra. Eu quero pedir que tu possa agora sarar essa terra, sarar esse coração, para que seja uma terra fértil, meu Deus, e possa produzir, ó Pai, frutos para ti. Tome agora esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã em tuas mãos, abençoa, dê graça, dê vitória, meu Deus. Eu oro, eu abençoo essa família em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que Deus te dê a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.